Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Toda semana aqui trazendo a história do empreendedor para nos incentivar, para nos trazer insights. E hoje eu estou trazendo Figueiredo, que é de Fortaleza e agora está em João Pessoa, era do mundo corporativo, agora é empreendedor. Inclusive, aqui ele está à frente de João Pessoa do Santa Grélia, para eu não errar, e do Riori, não é isso? Que são dois restaurantes muito bons aqui em João Pessoa. E antes de mais nada, eu gostaria que você fizesse a sua apresentação. Obrigado. É um prazer, né, estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. Não sou muito acostumado a, né, participar de entrevistas, podcasts, então vou tentar dar o meu melhor aqui. Não, eu já teve um podcast antes, então você já é muito bom. Pois é. Mas enfim, me apresentando, né? Meu nome é Figueiredo. Na verdade, Joaquim de Figueiredo, mas todo mundo me conhece pelo sobrenome Figueiredo. Tenho 35 anos, né? Sou casado, tenho 2 filhos. Minha esposa tá grávida do terceiro agora, da E, terceira. e ela tem podcast, inclusive, falando sobre maternidade. Então, eu vou até deixar aqui que, inclusive, ela, por coincidência, grava aqui também, né? Então, E, depois vocês vão lá conferir. e aí, né, sou proprietário do Santa Grelha. A gente abriu ele em 2019 aqui em João Pessoa, então já vamos esse ano completar 6 anos. E no ano passado, né, 2024, abrimos o Riori também aqui em João Pessoa. Os restaurantes, né, eles fazem parte de um grupo de restaurantes de Fortaleza, né, que, como você falou, eu sou de lá. É um grupo familiar, né, os fundadores são tios da Raíssa, da minha esposa. E aí o grupo já tem 25 anos, né, a primeira unidade foi inaugurada no ano 2000 lá em Fortaleza, que foi o Santa Grelha. E aí em 2019 a gente foi abrir a primeira unidade fora do Ceará, né. Eles já tinham, acho que 7, na época tinham 7 restaurantes em Fortaleza já, e aí essa é a primeira unidade fora do Ceará. E aí me convidaram para ser sócios deles, né, e me mudar para cá para ser o responsável por essa operação. E aí, nesses últimos 6 anos, estou aqui morando em João Pessoa, já me sinto quase um pessoense, não quero mais sair. Já tô quase igual o pessoal daqui, né? Reclamando que já tá cheio demais. Não, eu ia falar que você foi sortudo, porque eles mandaram pra uma das cidades mais lindas do nosso país, né? Que é João Pessoa. Mas como, se fosse para definir assim, Figueiredo, quem é Figueiredo? Como é que Figueiredo veio parar no empreendedorismo? É. Eu, eu assim, tenho uma história, né? Como você falou, comecei trabalhando na área corporativa, né? Mas já desde sempre tinha essa vontade de empreender, né? Eu sou formado em administração de empresas, né? Então, acho que isso já ajudou um pouco. É um curso. Eu até brinco, que eu digo que, eu digo que era um curso assim de vagabundo, né? Tava não sabe o que fazer, aí não fazer administração, né? Porque existem outros cursos, né? Tipo medicina, o cara, né, vai ser médico, advogado e tal, mas a administração, né, o cara faz, tanto é que eu até brincava, que eu dizia, pô, o cara se formar em administração. No dia que eu me formei, não mudou nada, não mudou nada na minha vida, né? Porque pessoal se forma em medicina, no outro dia tá fazendo plantão, ganhando dinheiro. Tá médico ganhando Pois é. bastante dinheiro, inclusive. Então, assim, eu fiz o curso de administração porque, né, eu me inspirei na época em um primo meu que trabalhava na área corporativa e tal. E gostava, né, assim, de trabalhar a empresa, né? Eu sempre pensei nisso. E aí entrei no curso e já no primeiro dia, assim, de faculdade, praticamente, eu já comecei a estagiar, né? E aí sempre fui muito focado no trabalho. Eu até entrei na faculdade um pouquinho mais cedo, porque eu tinha feito intercâmbio, né, para os Estados Unidos, aqueles intercâmbios de high school, e aí quando eu voltei no meio do ano, né? Que o ano escolar lá nos Estados Unidos é diferente do nosso, né? Começa em agosto e termina em maio, junho, né? Aí no caso eu ganhei 6 meses, porque quando eu fiz o senior lá, né? Que é como se fosse o nosso terceiro ano, aí voltei em junho, julho, e aí já voltei com diploma de ensino médio. Aí quando foi no segundo semestre, que no caso meus amigos ainda estavam todos no terceiro ano, eu já entrei na faculdade e já comecei a trabalhar, né? Então já ganhou um tempo aí. Já ganhei 6 meses na época. E aí, assim, até meus amigos viviam brigando comigo. Rapaz, tu trabalha demais. Porque o meu primeiro estágio, na verdade,
eu tinha um contrato de estágio, eu acho que na época era de 6 horas, né? Que é normal, né? 4 ou 6 horas e tal. Sendo que foi assim, era numa empresa de uns amigos da família e tal. E foi assim, não, você vai começar a estagiar, mas vai trabalhar horário comercial. Então eu era estagiário, acho que na época eu ganhava R$ 200 a bolsa, cento e poucos reais. E sendo que eu trabalhava de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde, e sábado de 8 da manhã a meio-dia, né? Então era um estágio fake, assim, vamos dizer, né? Trabalhava normal. Mas assim, eu sempre eu sabia que aquilo ali ia ser importante para o meu desenvolvimento, né? Profissional, pessoal. Então, já entrei na faculdade e aí eu meio que virei a chave, né? De esquecer brincadeira de escola e tal. E focar nos estudos e focar no trabalho. Então, assim, eu trabalhava muito. E tanto trabalhava muito de querer aprender, né? Do trabalho, como não me negava a nada. Porque eu vejo que o pessoal hoje, essa geração mais nova, é muito cheio de besteira. Assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o quê. Então, assim, até coisa pessoal do dono da empresa lá que eu trabalhava, que ele me pedia pra fazer, porque eu tinha carro e tal. Ó, vai deixar isso aqui lá na minha casa de praia, eu ia, entendeu? Não tinha besteira com nada. Então, assim, acho que essa questão de sempre focar muito no trabalho foi muito importante para eu chegar onde eu tô, né? E aí, nesse meu começo de carreira, eu também acabei, acho que passando um ano e pouco nessa primeira empresa que eu estagiei. E eu estagiava lá na área de compras. E era um supermercado, né? Então a área de compras do supermercado é Muito agitada. muito agitada. Acho que assim, é o coração do supermercado, né, ali? Muita movimentação. Aí passei um ano e pouco lá e surgiu uma oportunidade de estágio numa indústria grande que tinha lá em Fortaleza. E aí fui estagiar na área fiscal, né? Eu fazia o curso de administração, aí apareceu essa oportunidade, eu até fiquei meio em dúvida na época, mas como era uma indústria grande, aí fui estagiar na área fiscal. Aí não me identifiquei muito. Aí apareceu uma oportunidade de atuar de uma outra indústria, sendo que era na área comercial. Aí já achei bem legal, era na parte comercial de licitações. Aí fui como estágio ainda, foi meu terceiro estágio. E já nesse estágio, eu acho que com poucos meses, aí eles já me efetivaram. E aí eu já fui promovido para analista comercial, né? E aí atuava nessa parte de licitações, aí cheguei a viajar para participar de licitação presencial na época. Era uma indústria de medidores de água, energia. E aí a gente vendia, né, para as companhias de energia, companhia de água. E aí já foi uma outra experiência bem legal, então já tinha passado por compras, já tinha passado por contábil fiscal, já estava em comercial. E aí acho que também entre um ano e pouco que eu estava lá, surgiu uma oportunidade para ir para a área financeira, que aí foi a área que nesse meu tempo de trabalho assim no mundo corporativo eu passei mais. E aí fui, né, para essa empresa já, né, como né, funcionário, CLT na época, para trabalhar na área financeira, de controladoria. Era uma empresa que fazia gestão de factorings, fundos de investimento, e aí eu me identifiquei muito com essa área financeira. E aí nessa empresa eu acho que eu passei quase 5 anos, né? Quase 5 anos lá, entrei, a empresa era até pequena, e a empresa foi crescendo, e eu crescendo junto com ela, e me identificando muito, né, com aquela parte ali da administração, que era a parte financeira, e meio que já pensando que aquilo ali era o que eu ia seguir. Em paralelo a essa parte de muito trabalho, eu também focava muito nos estudos, né? Como eu falei, eu entrei na faculdade antes, né, do que meus colegas. Eu fazia mais disciplina do que o normal. Acho que o normal da carga horária eram 5 cadeiras por semestre. Aí todo semestre eu fazia 6, 7. Então eu também consegui adiantar, acho que ou foram 6 meses ou foi um ano da faculdade. Então eu me formei, tipo assim, com 19 para 20 anos. Nossa, bem jovem. Eu já tinha terminado a faculdade de administração. Aí quando eu terminei a faculdade, eu fiz um MBA de gestão de negócio.
Na época até eu fui fazer a entrevista, porque foi no IBMEC, né, que eles tinham uma parceria lá em Fortaleza, do curso, e aí quando eles viram a minha idade, né, tipo, que quiseram fazer uma entrevista e tal, porque era um MBA de gestão de negócio, mas aí pela experiência de trabalho que eu já tinha, a posição que eu já estava também, aí aprovaram para eu fazer o curso, né. Aí fiz o MBA de gestão de negócio, quando eu terminei o MBA de gestão de negócio, aí eu fiz um mestrado em economia na Federal, lá do Ceará. Eles têm uma parte lá da universidade que é focada em mestrados profissionais, né? E aí eu fiz o mestrado. Então eu sou formado em administração, tenho MBA de gestão de negócio, tenho mestrado em economia. Mais especialista que isso Pois é. é quase impossível. E aí, já quando eu estava trabalhando nessa empresa de área financeira, foi quando eu comecei o mestrado, aí já apareceu a oportunidade para dar aula. Aí eu era professor de universidade também, acho que eu devia ter o quê? Uns 22 para 23 anos, eu já fui ser professor universitário. Eu acho que os alunos olhavam assim e diziam, mas como ele vai dar? Mas sabe algo que você falou que faz muito sentido, e a maioria dos empreendedores que acabam vindo para o podcast sempre falam, é não se limitar a se colocar nas caixinhas, sabe? Porque quando eu comecei a trabalhar também na construção civil, eu entrei como estagiária, assim como você. Mas tudo que o dono me pedia, eu estava fazendo, porque eu via muito como uma oportunidade de aprendizado. Eu não me limitava pelo salário ou pela função que no meu caso eu entrei ali para exercer, né? E eu acredito que é justamente essas experiências, por exemplo, todas essas experiências que você fez, que você se permitiu, levou você para novos patamares na sua carreira, né? Então, essa questão de se permitir, o foco, né, que você vem falando, ele é muito importante para quem quer evoluir na vida, no trabalho de alguma forma, né? Com certeza. Porque se você não se abre, né, não se abre para poder aprender o máximo possível e não dá o gás também para poder entregar o máximo possível, eu acho que as oportunidades não aparecem, né? E aí eu vejo muito, e aí hoje eu já no outro papel, né, de empreendedor, de dono do negócio e tal, eu fico impressionado, porque às vezes você tem vagas, você tá precisando de gente, mas você muitas vezes não encontra no mercado, você não tem pessoas prontas em casa. Lá nos meus restaurantes, na empresa, eu gosto muito de dar oportunidade para o pessoal crescer, ser promovido, né, se desenvolver junto com a gente. Sendo que eu não posso simplesmente muitas vezes chegar para um cara que é auxiliar de serviços gerais, está lá na pia e dizer, ó, a partir de amanhã você vai ser promovido a cozinheiro e aí seu salário vai aumentar e tal. Não, o cara tem que ir lá na cozinha, ó, eu quero aprender e tal. Muitas vezes a gente até tenta combinar isso, ó, vamos ver aqui se a gente consegue pegar um horário aqui do teu dia para tu ir lá aprender um pouquinho, porque a gente quer, né, te dar essa oportunidade, mas não, o pessoal não quer, sabe? Já quer o bônus, mas não quer o ônus, né? Eu vejo muito isso hoje. Todo mundo quer, e todo mundo vê quem tá no palco ou quem conquistou, mas não quer passar pela trajetória, né? Não quer saber o como, passo a passo, do que essa pessoa teve que fazer para de fato estar onde ela está hoje. E aí, aproveitando, eu queria saber, tava lá você bem-sucedido no mundo corporativo, como que veio pro empreendedorismo? Como foi essa transição? Eu fui falando aí, né, de algumas etapas da minha carreira no mundo corporativo. E aí foi o que aconteceu. Eu sempre fui um cara, né, que me doei muito, trabalhei muito. Mas eu também sempre tive essa vontade, né, de ter um negócio próprio e tal. Então, nesse meio tempo aí também, em que eu tava trabalhando nas empresas, que eu tava dando aula, eu sempre fui tentando fazer pequenos empreendimentos, né? Aí o primeiro deles foi uma brigaderia que eu tive em sociedade com, na época, né, minha namorada, hoje a minha mulher, Raiz. A gente abriu uma dessas modas, né? Que todo ano tem uma moda nova. Bem, os gourmet vai surgindo, né? Aí, na época, era a moda das brigaderias, né? Que eram lojinhas, né? Especializadas em vender brigadeiro e tal. Aí eu já tinha um dinheirinho guardado, né? Que eu tinha conseguido. A gente montou uma brigaderia bem pequenininha. A Raíssa, né? Ficou à frente da parte de produção e tal. E eu já
gostava dessa área financeira, fiquei na parte administrativa. Acho que a gente teve esse empreendimento aí por uns 2 anos, mais ou menos, mas era bem pequeno. Acho que o máximo que a gente chegou a ter foram 3 funcionários. Lojinha pequenininha, mas num ponto alugado, tudo bem organizadinho, mas com 2 anos o negócio não tracionou, não dava dinheiro. A Raíssa, na época, saiu do trabalho dela para poder focar na brigadeiria, mas eu não, né? Continuava trabalhando e fazia a parte financeira à noite e tal. Aí fechamos, né? Primeiro prejuízo, perdi as economias que eu tinha tudo na época. Aí acho que 1 ou 2 anos depois, né, já tinha conseguido juntar um dinheirinho de novo, recebi uma herança do meu avô. Aí surgiu a primeira oportunidade que foi realmente de restaurante. E aí foi com o primo da Raíssa, que é, né, filho dos meus sócios no Santa Grelha. Na época ele trabalhava nos restaurantes, eu trabalhava, né, nas empresas. E aí a gente conversando e tal, vamos montar um restaurante. Aí a gente viu uma ideia nos Estados Unidos que era como se fosse um Subway, né, de sushi. Você chegava no balcão e montava o seu temaki ou o seu sushi, escolhendo todos os ingredientes. Aí a gente montou uma operação bem padronizadazinha, que a nossa ideia já desde o início era: não, isso aqui vai ser um sucesso, a gente vai bombar, vai franquear, vai pro Brasil todo. Não, o empreendedor sempre tá sonhando. O empreendedor que não sonha. Aí, e realmente a ideia era muito legal, né? Porque era uma operaçãozinha de sushi personalizável, né? Customizável. Sendo que eu acho que o que a gente falhou muito na época foi questão de ponto, né? A gente abriu na rua, eu acho que era uma operação que ela teria funcionado muito bem em shopping, né? Mas, como eu falei, montamos uma operação bem padronizada, bem bacana. E aí outra falha, né? Assim, as inseguranças, né, e tal. Tanto ele continuou trabalhando nos restaurantes da família, como eu continuei mais uma vez trabalhando No corporativo, que já estava. E aí já era uma operaçãozinha maior. Acho que no Yami, né, que era esse nosso sushi, a gente chegou a ter uns 10 a 15 funcionários. Já era assim, Já era bem. bacaninha mesmo. Também uns 2 anos de peleja, tivemos que fechar, prejuízo. Aí, Segunda economia que segunda a economia foi toda embora. Esse aí ficou até dívida, porque no final já ficamos sem pagar imposto. Aí quando fechou, a gente fez um parcelamento. Eu fui terminar de pagar o parcelamento desse o, negócio. o empreendedor que nunca quebrou um negócio, nunca teve prejuízo, ainda vai passar, porque sempre tem. Faz parte da história, né, da trajetória. Eu já tive uma experiência como essa, né? Eu tive uma conveniência antes também. Passei quase um ano tentando fazer acontecer, escolha de ponto errado, e aconteceu a mesma coisa. Agora, assim, eu também, eu sempre fui um cara muito seguro, muito seguro. Então, esses 2 empreendimentos que eu tinha montado, eu montei ele todo com dinheiro próprio, não peguei financiamento, empréstimo, nada. Mas peguei tudo, né? Mas ficou aprendizado. Isso ficou a aprendizar. Já quando foi. E, assim, por outro lado, a minha carreira ia, né? Graças a Deus, ia muito bem. Quando eu tava no IAME, inclusive, eu ainda trabalhava na financeira que eu falei. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar na siderúrgica, que estava abrindo lá no Ceará, que era da Vale. Então, assim, foi a primeira grande empresa que eu fui trabalhar, né? Sendo que a siderúrgica ficava a 50 quilômetros de distância de Fortaleza. Aí você até falou, né, que muitas vezes o pessoal vê o sucesso do outro e não vê por tudo que passou. Nessa época foi quando meu primeiro filho, quando a Raíssa engravidou do nosso primeiro filho. A minha rotina na época era assim, pra ir lá pra siderúrgica, eles tinham os ônibus, né, que levavam em rota. Eu acordava às 5 horas da manhã pra pegar o ônibus de 5h30, pra chegar lá de 7 e pouquinho. Aí trabalhava até 5 e pouco, pegava o ônibus de volta pra ir pra faculdade, que eu dava aula na faculdade à noite. Continuava com a faculdade. Continuava dando aula. Aí tinha dias que os horários da faculdade não dava tempo. Aí eu tinha que ir de carro pra siderúrgica, pra voltar, pra poder dar aula na faculdade. Final de semana, aí, que seria o dia de folga, eu tinha que estar no restaurante, né? Porque
não conseguia ir na semana praticamente, aí meio que na época eu combinei com o meu sócio, ó, tu fica na semana que no final de semana eu fico. Ou seja, não tinha Não tinha folga durante todo o período do restaurante. durante metade, né? Que na primeira metade eu ainda estava trabalhando em Fortaleza. Aí apareceu essa oportunidade de mudança de emprego, eu mudei e aí tive que ficar nessa rotina. E meu amigo era puxado. E ainda com o primeiro filho pra E aí, nascer. com o primeiro filho para nascer, então assim, foi uma época bem turbulenta mesmo. Mas o aprendizado ficou, né? E aí veio a oportunidade de vir para João Pessoa, né? Que acho que um ano depois que a gente tinha fechado esse restaurante, aí o Rodrigo, né, que é meu sócio, no Santa Grelha, me liga. Figueiredo, a gente tá pensando em abrir um restaurante em João Pessoa e tal. É, tu topa ser nosso sócio, se mudar pra lá? E aí eu, na época eu fiquei meio que assim, né? Porque tipo, já tinha tido Dois. dois negócios que não tinham dado certo. Sendo que era totalmente diferente, porque aí era uma operação, né, gigante. O Santa Grelha em Fortaleza é um sucesso estrondoso. Aí eu fiquei naquela linha, né? Tipo, era uma grande oportunidade que apareceu ali de eu ser sócio, eu acho que do restaurante de maior sucesso de Fortaleza, que abre fora, né, a primeira unidade fora e tal, mas em compensação, dessa vez eu teria que abrir mão de tudo, né? Pedir, pedir demissão da universidade, pedir demissão da empresa que eu trabalhava, me mudar com a família pra Arriscar cá. tudo. Dinheiro eu já não tinha mais, tinha gastado tudo e eu não tinha conseguido juntar e nem ia ter, né? Porque o investimento já era bem maior. Aí tanto é que na época ele me ligou e disse, rapaz, vontade eu tenho, mas não tenho dinheiro não. Aí não, dinheiro não é problema não, a gente vê lá pra fazer um financiamento aí, tu paga com o resultado do negócio. E aí falei com a Raíssa foi minha parceiraça, né? Porque também não acho que não é qualquer esposa que ia topar, né? Raíssa de lá também de Nossa Fortaleza. família é toda de lá. Então, e na época, né, a gente já tava com a Bia. A Bia tinha acabado de nascer, tava assim com um mês, então. E a Raíssa, quando o Heitor nasceu, que é o nosso filho mais velho, ela parou de trabalhar, né? Saiu que ela trabalhava em empresa privada também. Então ela não trabalhava, a renda lá de casa era toda minha, né? Ela cuidava das crianças. E aí ela foi, ela foi ponta firme também, que disse, não, vamos que e vai dar certo. E na época até ela veio para João Pessoa na frente, porque eu ainda tinha que cumprir aviso prévio lá e tal, nas empresas que eu trabalhava. Ela veio na frente, então ela que começou meio que a tocar aqui A operação. a obra, não, a obra, né? Mas como que vocês vieram para João Pessoa? Já conheciam João Pessoa? Porque para vir de Fortaleza, escolher estrategicamente João Pessoa para abrir a primeira unidade. Na época os meus sócios eles já estavam com um plano de expansão e aí eles estavam analisando algumas cidades do Nordeste, né, para abrir. E aí tinham visitado, acho que João Pessoa, se eu não me engano, Teresina, São Luís. E aí, assim, todas eram lojas em shopping, né? E aí a negociação que tinha evoluído melhor tinha sido a de João Pessoa. Isso eles, né? Quando eles vieram falar comigo, já estava praticamente assim, definida a cidade. Ó, a gente vai abrir uma loja em João Pessoa e tal, se você quer. E eu não conhecia João Pessoa. Eu vinha muito para Natal quando era criança. Já conhecia Recife, mas João Pessoa aqui no meio eu nunca tinha vindo. E aí eu vim a primeira vez em João Pessoa quando a gente veio fazer uma visita no ponto lá no shopping. Já para organizar a abertura. Não, não tinha assinado o contrato ainda não. E era assim, a gente veio com arquiteto. Pronto, quando eu vim para João Pessoa a primeira vez, eu vim já com um arquiteto que tinha sido contratado para fazer o projeto, mas o contrato nem tinha sido assinado ainda, né? Aí vim, conheci a cidade, conheci o ponto. Aí no que eu voltei para Fortaleza, eu disse, não, vou querer, vou topar. Aí fui, né, pedir desligamento da empresa, da universidade, me organizar para vir. Sendo que aí a Raíssa teve que vir antes, né, porque eu ainda tinha que resolver esses períodos lá, essas questões lá. E aí ela veio antes e eu vim um pouco depois. E aí, para finalizar a obra, eu tinha experiência zero de obra, né? Então, assim, foi
outro aprendizado, que é uma obra gigante, né? E no shopping, que tem horários restritos. Era restrito e tal. É outro patamar. Eu acho que na época a gente inaugurou o Santa Grelha aqui de uma pessoa com acho que 70 funcionários, né? Então, assim, o negócio que eu tinha tido, o maior tinha de 10 a 15 ali, como eu falei. E os meus sócios, eles foram assim, ó, o negócio é teu, toca lá. E É, faz o negócio acontecer. e de toda forma, assim, eu era jovem, né? Tipo, quando eu vim pra cá, eu acho que eu tinha 29 anos, né? Então, 29 anos, apesar de já ter uma carreira, né? E já ter tido algumas experiências, mas assim, era um negócio bem grande, fazer a gestão de 70 pessoas não é nada fácil, né? Então foi bem desafiador. Não, e o interessante é que todos os teus empreendimentos sempre foram no setor alimentício, que eu estava até falando Pois para é. você, né? Que eu acho muito complexo a operação quando envolve alimentação e serviço, né? Que é uma mescla dos dois. Foi por acaso? É, foi meio que por acaso, não foi nada planejado. E como eu falei, eu era totalmente da área financeira, né? E eu até ainda sou, né? Eu me identifico muito mais com essa parte de back, né? Tanto é que, assim, ao longo dos anos, já da operação do Santa Grande do Rio, dos restaurantes, o que eu tive que, assim, desenvolver mais foi essa parte de gestão de pessoas, até a parte de cozinha, porque a parte de cozinha, ela já vem muito formatada, né, Sim. da matriz. Mas essa parte de gestão eu tive e tenho ainda muita dificuldade, né? Mas de ser alimentação em si não foi nada planejado, não. Foi acontecendo. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, na verdade, né? Eu vejo muita gente que gosta, que se aventura em abrir restaurantes ou negócio na área de alimentação. Sendo que não é um segmento fácil, né? É, Eu já estou há alguns anos e realmente, assim, você trata ali com alimento perecível, você trata com muita mão de obra, que normalmente a alimentação você precisa de muita gente ali para estar manipulando, não é um segmento que você consegue automatizar muito, né? Então, assim, é bem complexo. e o interessante é que assim, você faz toda a estrutura do restaurante, porque o Santa Grelha é belíssimo. Você faz toda a preparação, mas às vezes a satisfação do cliente está atrelado a quem está atendendo ela na mesa, né? Então, fazer a gestão de toda essa cadeia, de todas as pessoas, eu acho hoje pessoas, eu acho que sempre é, né, um dos pilares mais difíceis dentro das empresas para poder você, no final, ter um serviço completo para o cliente, né? Para ser bem atendido. É complexo essa parte. O segmento ele é muito complexo, porque ele envolve ali muitas variáveis, né? Mas você sabendo trabalhar, depois que você aprende, eu digo que é uma engrenagem, assim, depois que o restaurante começa a rodar, que a equipe tá afinada, as coisas fluem, sabe? É difícil você É uma conseguir. engrenagem, né? Depois que você Depois encaixa. que você consegue encaixar, as coisas fluem. Mas, como você falou, muitas vezes é um pequeno detalhe e tá muito atrelado a pessoas, né? Hoje, a minha rotina, né, de trabalho, é, é- eu posso até dizer assim, que ela é tranquila, entre aspas. Por quê? Porque eu consegui organizar, né, o fluxo administrativo ali, operacional do negócio, onde eu faço compras, pagamentos, etc. Praticamente ali, vamos dizer, segunda, terça-feira eu já resolvi tudo da semana. Sendo que o resto da semana você tem que estar dentro lá do restaurante, que é pra estar conversando com o pessoal, resolver um problema aqui, um conflito ali da equipe, o cliente que reclamou de tal coisa, que aí é o garçom que não estava no dia bom, aí você tem que chamar o maître, e aí tá fazendo as reuniões, tá conversando com o pessoal, tá atualizando eles do nosso padrão de atendimento, porque muitas vezes você tem até, e a gente, isso é uma coisa boa nossa, a gente tem uma rotatividade baixa de funcionários, né? Então isso já ajuda muito, porque todo funcionário novo que chega, você tem muito trabalho, né, para poder treinar ele entrar naquele ritmo de trabalho.
Mas também aquele cara que tá antigo ali, ele vai começando a se acomodar um pouco, né? Então você também não pode deixar ele se acomodar. Então você tem que estar sempre ativo ali, sempre próximo e treinando e conversando, porque senão vai afrouxando. Não, é 20% gestão técnica e 80% gestão de pessoas, gestão Eu de divido isso muito. conflitos. Me fala uma coisa, aí o Hiyori, que é Hiyori, falei certo, né? Yuri. Hiyori, que veio há um ano, que é comida asiática, veio em referência do que você teve anterior? Não, não. Quando a gente abriu o nosso restaurante de sushi lá em Fortaleza, né? Eu com o meu outro sócio na época, o Ryori já existia. O Ryori também já. A primeira unidade do Ryori em Fortaleza foi aberta em 2003. Ele é sistema de franquia ou também de social? Não, sociedade so- também com os que é mesmos sócios, é do mesmo grupo. do mesmo grupo? É, Ah. o grupo hoje ele tem o Santa Grelha, tem o Ryori, tem o Carbone em Fortaleza, que também é um steakhouse. Tem o Alès Brasserie, que é um restaurante francês, também só lá em Fortaleza. E eles têm uma franquia, que aí eles são franqueados, no caso, de um restaurante italiano lá em Fortaleza. Então hoje, né, o grupo tem cinco marcas diferentes, né? Sendo 4 marcas próprias e uma que eles são franqueados. O Riori e o Santa Grelha, eles hoje têm unidades em João Pessoa, né? O Santa Grelha foi aberto em 2019 e o Riori foi aberto em 2024, no ano passado. Mas em 2022 a gente abriu o Santa Grelha e o Riori juntos em Teresina. E aí na época, né, eu também fui chamado para ser sócio dessa operação, então hoje eu sou sócio de 4 unidades, né? Que é o Santa Grelha de João Pessoa de Teresina e o Riori de Santa Grelha e o Riori de João Pessoa de Teresina também. E no finalzinho de 2022 abriu em Belém também, no Pará. Aí tem também lá o Riori e o Santa Grelha. Aí já lá eu não tenho participação, mas tem um outro sócio que mora lá, né, e é responsável por essa unidade. Então hoje o grupo está presente em 4 estados, né? E a gente tem expectativa e eu tenho vontade ainda de trazer as outras marcas para cá, né? Que é o Carbone e o Alès. Nossa, que bacana. E só tá faltando, sabe o que? Uma cafeteria, porque tem comida italiana, francesa. E tem steakhouse asiática, italiana, francesa. Tá faltando uma cafeteria aí. E os nordestinos aqui de pessoal, a gente gosta de café, hein? Acho que tem que incluir aí no grupo. Pois é. E Figueiredo, você me falou um pouquinho assim da sua trajetória, de como você veio, desse tempo que você tá empreendendo e trabalhando, quais foram os maiores desafios? Você nos contou alguns aqui, mas algum seja assim, que você já se deparou com algo? Porque o empreendedor tem muito disso, de altos e baixos, né? Você contou aí a questão dos que você abriu e fechou, mas a gente sempre tem um momento que a gente fica refletindo assim, será que é isso mesmo que eu quero? Será? Ou você nunca passou por isso? Eu confesso que eu nunca passei por essa reflexão, porque, assim, desde que eu comecei a trabalhar, como eu falei, eu tive muito fixo que eu tenho que trabalhar e depois, meu amigo, vem casamento, filho, então não tem muito tempo pra reflexão de se é isso que eu quero. Não. É igual aquela história, a força dos boletos, vai. Comigo não tem esse negócio, não. Tem que trabalhar muito mesmo. Mas, assim, de dificuldade, eu acho que o momento, assim, mais delicado e mais difícil que eu passei foi a pandemia. Sim, É, verdade. porque a pandemia foi no começo de 2020, né? Do começo de 2020. Foi Começo março de de 2020. 2020. E a gente tinha inaugurado o restaurante em 2019, em maio de 2019. Menos de um ano de Ou seja, tinha operação. 10 meses de operação. Na realidade, o Santa Grelha, quando a gente abriu aqui em João Pessoa, ele não foi um sucesso estrondoso. Assim, nunca foi um fracasso, a gente nunca chegou, graças a Deus, a ter nenhum mês de prejuízo, mas esses primeiros 10 meses foram difíceis, né? Na época a gente abriu, né, o restaurante era no shopping, e a cidade ela não tinha muito aquela cultura de bons restaurantes em shopping, né? Tá começando de um É, tempo pra cá, na verdade, né? Quando a gente abriu já tinham 2 restaurantes lá, mas eram recentes, né? Acho que tinham inaugurado um ano, no máximo 2 anos antes da gente. Então, assim,
não se tinha muito essa cultura de restaurantes em shopping. A gente chegou com um restaurante que não é barato, né? O Santa Grelha é um restaurante muito bacana, né? Classe A e tal. Então, assim, foi um pouco difícil, né? Mas, como eu falei, não chegou a dar prejuízo nem nada. A gente, né, trabalhando ele muito bem. Mas com 10 meses de loja veio pandemia. E aí fechou. É, a gente, né? Como eu falei, o restaurante é um segmento que a gente trabalha com um quadro de funcionários muito grande. Eu acho que na época eu devia ter no Santa em torno de 55, acho que eram 55 funcionários que a gente tinha. E a Paraíba, na época, eu me recordo que foi um dos estados que mais demorou a reabrir, né, as lojas. Então, eu lembro que Fortaleza, quando foi, acho que em finalzinho de abril, já começo de maio, já reabriu e aqui só foi abrir bem depois. Então, assim, foi muito difícil. Eu acho que naquele momento ali eu até refleti um pouquinho, mas eu refleti assim, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa de eu podia estar lá com o meu empregozinho garantido, né? Lá na faculdade também ia estar recebendo, e aqui eu tô zerado. Ficou Tipo, quanto tempo fechado ainda? rapaz, eu não me lembro bem, mas eu acho que foram 3 meses fechado, de 3 a 4 meses fechado, total. E quando reabriu foi com muita restrição de horário, né? Abriu só funcionava no almoço, aí depois não podia funcionar no final de semana. Foi bem restrito. A gente não fazia delivery na época. A gente tinha que meio que esse pensamento de que a carne não chegava boa na casa do cliente e tal. Mas aí eu corri, me organizei, até porque quando a gente fechou a loja, ficou lotado de insumo lá, né? E E assim, perecível, muitos né? insumos perecíveis, né? Então na época, a parte de hortifruti, de laticínios, que aí a validade era, né? A validade é de 1 semana, 2 semanas. A gente doou, fez uma doação. Aí o resto, né, de secos, assim, que tinha validade mais longa, as carnes que eram congeladas, a gente, né, conseguiu deixar guardado. E aí eu me organizei pra gente começar o delivery. E aí a gente trabalhou bem o delivery, mas assim, o delivery não era nem pra minimizar prejuízo, porque o faturamento era muito pouco, né? O delivery hoje basicamente é através de iFood, e o iFood, né, já cobra uma comissão muito cara, e a gente com acho que assim, se você trabalhar o delivery numa dark kitchen é uma coisa, né? Uhum. Na época da pandemia, a gente trabalhando delivery numa estrutura gigantesca daquela do shopping é outra, né? A É. gente tava faturando acho que 5% do que faturava, né? Nossa. Então assim, nem cobria custo. Era mais para rodar os insumos lá, alguns funcionários, né, que a gente convocou para ficar trabalhando no delivery. Mas foi bem difícil. Para restaurantes e quem trabalha com eventos, É. quem sobreviveu à pandemia realmente traz aí vírus. Sabe quando você cria uma casca grossa que aí o Mas é engraçado, na retomada da pandemia, eu acho que foi uma virada de chave nossa, porque assim, a gente trabalhou tão bem na época, né, quando foi possível reabrir o salão, a gente, né, reduziu as mesas, seguindo os decretos que saíram na época, né, de distanciamento de orçamento. mesa, todos os nossos pratos eram embalados, os talheres. Então, na época da retomada da pandemia, eu me recordo dos clientes elogiarem muito, né? Dizer, rapaz, eu me sinto seguro de vir pra cá, eu me sinto confortável de vir pra cá, porque a gente vai para outros restaurantes. E nisso o shopping também teve uma participação, né? Porque assim, o shopping é muito visado, né? Então, Sim. na época a gente, junto com eles, a gente seguia todas as regras, assim, ao pé da letra. E tinha clientes que chegavam pra gente e comentavam, não, porque às vezes a gente vai no restaurante ali na rua e as mesas estão tudo bem pertinho uma da outra e tal, e a gente não. E eu acho que esse trabalho nessa retomada da pandemia foi muito importante para solidificar, né, o nosso nome. E aí, graças a Deus, as coisas pós-pandemia foram. Aí o restaurante cresceu muito, né? O faturamento, o resultado, graças a Deus, cresceu muito. Hoje o restaurante fica no shopping, né? No Shopping Manaíra. Desde sempre foi uma estratégia da operação ser loja de shopping. Hoje o plano de expansão do nosso grupo é bem voltado para o shopping, né? Tanto é que as unidades de Teresina e Belém que a gente abriu em 2022 são todas no shopping. Ano passado, o Alês, lá em Fortaleza, não, é uma loja de rua.
Mas assim, o nosso foco principal é shopping. Eu já penso, talvez, né, das outras marcas a gente trazer aqui para João Pessoa, talvez seja em pontos de rua. Então, E diferente. até porque o Carbone é outra steakhouse, então assim, não caberia, né, vamos dizer, duas steakhouses no mesmo espaço por meio de um shopping. É, mas o foco principal nosso de expansão assim, para próximas cidades é realmente ser voltado para shopping. E vocês, eu já fui lá, né? Não fica no andar de alimentação, fica no andar superior, porque vocês sempre, desde o início, teve essa persona do público classe A, mais elevado. Então, essa é a persona hoje do Santa Grelha, que foi desde o início. Todos os restaurantes do grupo, na verdade, né? Não só o Santa Grelha, mas o Riori também que tem aqui, se você ver, o Carbone e o Ales que tem lá em Fortaleza, todos eles são voltados realmente mais para um público, né? Mais classe A, B. São restaurantes, você pode ver que tem uma arquitetura bem bacana, né? O padrão de alimentação, assim, de insumos que a gente trabalha só com insumos bem bons, então a gente tem realmente essa mentalidade de trabalhar, né, para um público mais classe A. Uma coisa interessante que você falou é que você não cozinha. É, Geralmente, quem tem restaurante tenta fazer alguma coisa ali, né? Mas esse é um ponto muito importante porque geralmente quem está querendo empreender acha que empreender é você entender tecnicamente do negócio, né? Entender ser um cozinheiro. Geralmente quem faz bolo, abre uma doceria, faz isso. Muito ligada à atividade técnica do negócio. E na verdade o que faz o negócio acontecer é a outra. Sim, a parte técnica é importante, né? Mas a parte da gestão, que eu acho que isso você trouxe muito dos cursos que você fez de administração. Você acha que isso foi um fator importante para você aprender e fazer o negócio acontecer em uma outra cidade? sim, sim. Como você falou, né? Principalmente no ramo de alimentação, você vê muito essa situação, né? Ah, o cara gosta de cozinhar em casa, eu vou abrir um restaurante. Não é bem assim, né? Primeiro porque quando o cara cozinha em casa, aquilo ali é um hobby dele, né? Uma diversão, alguma coisa que ele gosta. Quando ele abre o restaurante, ali é o negócio dele, né? É de onde ele vai tirar o sustento, né? Da família dele. Então, assim, eu vejo muita gente, já vi, né? Alguns casos de gente que abre o restaurante e não, ali no restaurante eu vou receber meus amigos pra gente tomar uma. Eu já não gosto de beber no restaurante, porque ele é meu ambiente de trabalho, né? Não gosto de tirar o foco, né? Eu enxergo ali realmente como o ambiente onde eu trabalho, tiro o sustento da minha família. Lógico, sento ali com os amigos, com a família para conversar, para comer, mas encaro ali como o meu ambiente de trabalho, né? E acho que muitas vezes as pessoas se frustram um pouco nesse segmento por causa disso, porque acham que o seu restaurante vai ser um ambiente ali de descontração, onde na verdade vai ter muito problema, né? Porque eu acho que o nosso trabalho, e principalmente o papel, né, de gestor, de líderes, é resolver os problemas, né? É. Se não tivesse problema, a gente não precisava das pessoas, das cabeças ali para tá liderando, né? Resolvendo. E isso que você falou de, eu não bebo no meu ambiente de trabalho porque é o meu ambiente de trabalho. Eu acho que é extremamente fundamental, porque líderes lideram por exemplo, né? E aí, se você não é um bom exemplo, é questão de cultura, né? Se você disser que isso é um copo e você não fizer e disser que é outra coisa, os seus funcionários vão ver de outra forma. Então, tem que ser exemplo. Eu sou muito disso, assim, o pessoal fala muito, não, mas é porque o dono da empresa não precisa. Se não precisa, as outras pessoas não vai fazer. Se você quer, eu acho que quem tá ali na frente, tem que ser a primeira pessoa a ser exemplo para poder você ir lá e cobrar depois, né? Você não pode falar A e fazer B. Sim. Assim, tem muitos nuances, né? Algumas coisas você também não pode levar ao pé da letra. Por exemplo, porque o dono tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Por exemplo, hoje eu tenho quatro restaurantes, né? Eu não consigo estar nos quatro ao mesmo tempo, né? Então, Não, assim, não vamos ser tão. eu não consigo estar nos quatro ao mesmo tempo, mas é porque, como eu digo, muitas vezes o pessoal, né, quer levar as coisas ao pé da letra demais. Mas realmente, assim, eu sou muito adepto dessa liderança, por exemplo. Né? Você tem que demonstrar pro pessoal, né, que
a cultura da empresa, os valores, né? E tem que começar por você, porque não adianta nada, né? Você, ó, a nossa cultura é essa aqui, nossos valores são esses, e aí você vai olhar e você age de outra forma, né? Só é uma frase bonita escrita em uma parede que É que nem aquela história, missão, visão, muitas vezes o pessoal não sabe nem o que é, né? é verdade. Eu acho que é melhor nem ter e ter valores do que botar lá na parede e ninguém saber nada, né? É verdade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu fiquei curiosa. Você sempre estudou muito. Você disse que terminou o ensino médio, já foi para a faculdade, depois o MBA e depois o mestrado. Eu acho sempre que a evolução de uma empresa ela está muito atrelada ao desenvolvimento de quem está à frente dela. Depois que você terminou tudo isso, que você veio para João Pessoa, você é uma pessoa que continua estudando? Rapaz, eu vou ser bem sincero, eu estudei muito, né? Como eu falei, emendei faculdade, MBA e mestrado. Foram ali, que eu acho que uns 8 anos, né? Mais ou menos, De imersão dos três estudando. cursos um atrás do outro. Depois eu dei uma parada, até pelo ritmo de trabalho, né? Mas eu confesso que isso tem até me incomodado um pouco, porque o tempo voa, né? É. Se você for ver, eu acho que eu terminei meu mestrado, já deve ter, eu acho que uns 10 anos. Já deve estar perto de completar 10 anos, talvez se não tiver mais. E aí de lá pra cá, né, eu parei um pouco nessa educação assim mais formal. Continuo, né, tentando me atualizar ao máximo, né? Gosto muito de ler, participo de grupos de empresário e tal. Mas isso tem até me incomodado um pouco. Eu tô até querendo voltar um pouquinho para ver se eu faço algum curso, alguma coisa, porque as mudanças hoje também são muito rápidas, né? É. Então, se você for ver hoje, a gente tem aí inteligência artificial, tem marketing, internet, etc. Apesar de que o nosso segmento é um segmento que a operação dele ali é muito manual, né? Tipo, a gente precisa de pessoas ali para estar produzindo a comida, a gente ainda não conseguiu automatizar muito. Lógico, hoje a gente tem máquinas, equipamentos que ajudam muito, mas a gente ainda precisa muito das pessoas. É, já tem alguns segmentos de alimentação que trabalham, né, com atendimento automatizado, a gente não é o caso, né? A gente trabalha ainda, né, com garçom, cominha, etc. Mas eu tô querendo voltar a estudar um pouco mais, até para poder entender um pouco mais dessas mudanças, né? Que o mundo hoje não, não para. Não, falaram que depois pandemia, a mudança que era em 5, isso é o pessoal da tecnologia falando, tá? E eu tô falando como leiga. Que a mudança que antes era em 6 meses, agora é 5 anos e 6 meses em termos de tecnologia, né? Lógico que operações como a minha, né, que é construção civil, e a sua, que é a parte de restaurante, que é pessoas fazendo, acho que essa tecnologia chega um pouco mais devagar, né? Mas em algum momento ela vai chegar, né? Você já vê aí no Japão, por exemplo, aqueles robozinhos, né, que entrega comida Ah, da eu noite. vi. Você já vê uns robozinhos que produz ali, a gente ainda não chegou nesse nível aqui, né? Mas você já vê, por exemplo, nesses fast food, você chega num McDonald's da vida hoje, não tem mais atendente mesmo, você já faz o pedido todo nos totens. É. Eu mesmo já tenho um aplicativozinho que eu peço pelo celular, né? Porque pra nem pegar a fila do totem, né? Porque normalmente você chega, a fila tá enorme, né? Porque o pessoal não sabe mexer, fica lá tempão. Aí eu descobri que no aplicativo você já consegue pedir pra retirar na loja, né? Aí, Já otimiza, é. otimiza o Aí tempo. você vê o tanto de gente que você chega no cinema hoje, o cinema não tem mais atendente pra vender ingresso, né? Só totem. Mas tu sabe qual é o meu raciocínio em relação a isso? É que esses restaurantes como o seu, que é para um público específico, uma comida, não é uma comida que está com pressa. Quem vai num restaurante como esse vai para sentar, para conversar, para aproveitar mesmo o ambiente. Vai ser igual os carros, por exemplo, os carros que são feitos de forma manual, né? Tem os carros industriais, que aí acabam tendo um valor mais barato, mais acessível, mas quando você quer o carro, né? Você vai, eu não sei, gente, eu não entendo de carro. Mas tem os carros, né, que é feito, que são caros justamente por ser feito de forma artesanal. Eu acredito que vai, na verdade, valorizar quem faz trabalho como o seu, que aí vai ser para aquelas pessoas que realmente querem aproveitar. Então, acho que vai ter os dois gargalos, né? A tecnologia
quem tá ali querendo comida rápida vai ter, mas quem quer uma experiência, aí vai vir. Eu acho que vai continuar. Isso é uma percepção minha, né? Que eu tenho muito baseado no que vem acontecendo em outros segmentos, que já é muito industrial, como o setor automobilístico, mas que o que é manual acaba se tornando raro e mais valorizado, inclusive, né? Sim, sim. Você pega, por exemplo, eu tava lendo uma reportagem esses dias, tava falando sobre Fórmula 1, né? Você falou de carros aí, eu me lembrei. A Fórmula 1, ela foi vendida, né, uns anos atrás, e o antigo proprietário dela, ele não focava no público jovem. Ele dizia, ah, pá, esse público jovem não tem dinheiro e tal, meu foco é o público mais velho. E aí a Fórmula 1 perdeu muito audiência, e aí foi vendida, e os novos proprietários, eles focaram muito no público mais jovem, e aí estão faturando bem e tal. Mas eu também penso pelo outro lado, você vê que a população, ela tá envelhecendo, né? E daqui a alguns anos você já tem estudos, né? Ano 2030 e tanto, 2040 e tanto, a população vai começar a cair, vai começar a envelhecer. Então, eu acho que também vai ter uma mudança de serviços, né? Do que vai ter que ser oferecido para esse público, né? Sim. E aí vai em tudo. Você vê, por exemplo, hoje quantos restaurantes não trabalham com cardápios em QR Code, né? Muito. Muitos, né? Eu especialmente não gosto, É, tá? Eu gosto do cardápio físico. que é uma economia muito grande, né? Para você ter ideia, a gente tem o QR Code, lógico, né? Os cardápios estão disponíveis lá no nosso link do Instagram e tal, mas a gente nos restaurantes trabalha com cardápio físico. A gente agora, mês passado, fez uma atualização dos nossos cardápios, entraram alguns pratos novos e tal. E aí foi feito praticamente junto aqui no Santa Grelha e no Rio. A gente gastou quase R$ 8.000 Só pra impressão. só de impressão de cardápio, atualização do totem que fica na frente da loja com os adesivos, os preços. R$ 8.000 de impressão de cardápio. E sabe o que é ruim, por exemplo? A gente tem lá a carta de vinhos impressa. Carta de vinhos tem 180 rótulos, né? Aí, às vezes, um vinho daquele falta. Então, assim, é chato, né? Também o cliente chegar e dizer, eu queria esse vinho aqui. Aí a gente tem que explicar, doutor, esse vinho tá em falta e tal. Quem trabalha no QR Code ali é só o cara deletar, né? Aquele produto. Então, assim, o cara economiza, o cara otimiza o cardápio, porque algum produto que tá em falta, ele apaga lá ou inativa. Já não tem que estar, né, gerando essa chateação pro cliente, É. o garçom tendo que explicar. Se precisar atualizar um preço, né? Acontece muito também, às vezes, tipo, acabei de atualizar minha carta de vinhos, aí um fornecedor chegou, a tabela nova chegou, o vinho vai ser reajustado. Aí eu, tipo, acabei de gastar 8.000 para imprimir o cardápio. Eu vou imprimir só por causa do vinho. Por causa de um, entendeu? Então, assim, engessa um pouco, mas a gente ainda tá. Eu sou daquelas que eu gosto do link no Instagram pra eu já ver o que é que tem. Uhum. Eu gosto de otimizar tempo. Eu gosto de chegar lá, o garçom vir e eu já dizer o que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vou para um restaurante que eu quero, eu gosto de olhar o Pegar. cardápio. Então, as duas experiências. Mas eu acho que ao longo do tempo vai sair muito a questão do físico, né? Ficar muito no digital, né? E aí vai vir o digital, por exemplo, aqui na Realize, né? A gente tem uma empresa de construção civil. Então, na construção civil, a gente não tem como trazer muita tecnologia. Mas, por exemplo, aqui na parte do escritório, a gente já usa várias IAs para ajudar nosso trabalho. Por exemplo, esse podcast que a gente está gravando agora, todos os cortes que você vai receber é uma IA que faz. Já imaginou que era no início, quando eu gravava o podcast, ficava uma pessoa escutando o podcast inteiro Né? para ver as falas que fazia sentido cortar, para cortar essas falas, às vezes cortava errado. Essa IA que a gente usa, ela faz os cortes, ela já traz para mim o grau de relevância de cada fala, então ela vai mostrar, olha, a fala que Figueiredo fez aqui tá com 90% de relevância. Ela já traz a descrição, as hashtags, que, por exemplo, ela faz isso em 1 hora. Uma pessoa para fazer esse mesmo trabalho, um episódio como o nosso, que vai ter 1 hora, 1 hora e pouquinho, demora pelo menos um dia. Então, eu acho que para algumas coisas faz muito sentido e você fazer a mescla disso, né? O que dá para colocar, você coloca, o que não, você também continua com a parte que não é tecnologia e que é importante o contato humano. Você vai no restaurante, você quer falar com o garçom. Você quer ser bem atendido, você quer ter esse contato. Você não quer, às vezes, ser atendido por um robô. É igual o celular. Às vezes, quando o pessoal começa a ligar pra você que é robô, você já começa a ficar
chateado, porque você quer falar com um ser humano. Sim. E eu acho que cada dia vai ficar mais valorizado esse contato com o ser humano, né? Não só com máquinas, porque hoje em dia, tudo que pode botar a máquina pra falar com a gente, estão colocando Com certeza. Eu acho que tem mercado para pra tudo, né? tudo, né? Tipo, como a gente falou, você vai no fast food, você prefere pedir ali no celular ou no totem para agilizar, né? Você vai no restaurante, você quer ter o E atendimento pegar a ali. carta de vinho, e olhar os rótulos, e é tudo uma experiência, né? Desde olhar a carta de vinho, escolher o rótulo, ser servido, depois pedir os pratos. Eu gosto muito, assim, das experiências de restaurante. Ah, Figueiredo, durante todo esse tempo, a gente falou dos pontos das altas à baixa, dos pontos, às vezes, talvez que você falou, né, da parte da pandemia, mas durante esse tempo, né, você saiu do corporativo e veio para o mundo do empreendedorismo. O que de mais positivo aconteceu nessa trajetória? A gente falou dos pontos negativos, mas com certeza também teve muitos pontos positivos, né? Tanto que vocês estão aí ganhando mercado. Mas para você, qual foi o que você olhou e falou, valeu a pena todas as minhas decisões? Eu acho que assim, eu sou muito adepto daquele pensamento de que o trabalho, ele dignifica o homem, né? Ele edifica. Então, assim, eu acho que pessoa que acorda de manhã e não tem o que fazer, né? Deve ser muito ruim. Não, eu fico 2 dias em casa e já fico, meu É, Deus, preciso de alguma coisa pra fazer. pois é, eu sou muito dessa linha. E ao longo, né, desse período aí de empreendedorismo, é muito gratificante também você ver, né, a construção, né, o que você fez. Tipo, hoje aqui em João Pessoa, com as 2 unidades que a gente tem, né, o Santa Gralha e o Rio, a gente tem 90 funcionários, né? Então são 90 famílias que tiram o sustento dali, daquele negócio, como eu tiro o meu de lá também, né? Exatamente. E você vê, né, esse pessoal crescendo e constituindo família e conquistando também as coisas deles, né? Isso é muito gratificante. Como é gratificante o seu crescimento pessoal também, né? Ao longo desses anos, eu como pessoa evolui muito, né? Você pegar o Figueiredo lá de 18 anos, quando começou a estagiar, era um cara que era tímido, né? Encalado, não tinha conhecimento, né? Hoje, graças a Deus, já tem muito mais do que tinha e com certeza daqui a 30 anos eu quero e pretendo ter muito mais, né? E quero que o negócio tenha crescido, que a gente tenha mais famílias junto e crescendo cada vez mais com a Em gente. mais estados, né? Mais estados, né? Mais unidades. A minha ideia realmente é não parar, né? A gente tendo possibilidade de crescer e desenvolver, eu quero crescer. Já tem outras pessoas que não pensam, né? Acho que tem gente que tá satisfeito ali, né, com aqui. Eu não, eu já tenho aquele pensamento de que eu quero mais e mais. Esse pensamento para empreendedor faz muito sentido, porque muita gente tem uma visão negativa dessa questão de querer mais, mas se você não quiser mais, para algumas pessoas tá tudo bem, não quero, é o que eu quero para minha vida, mas é justamente essa vontade que faz você evoluir e correr atrás, né, para poder conquistar mais coisas. Sim. Então eu acho que o empreendedor tem essa sementezinha de sempre querer mais. E principalmente com o que a gente comentou de hoje, né, com essas mudanças, se você ficar parado, acho que antigamente tinha gente, né? Não, vou ter só aqui minha lojinha aqui e o cara passava a vida todinha com aquela lojinha. Eu acho que hoje, se o cara, vamos dizer, eu no meu segmento, não, tenho meu restaurantezinho aqui e quero só ficar nele, e eu acho que o mercado vem e engole você. Engole você. Porque hoje é tudo muito, muito rápido. É muito rápido. Um exemplo disso, assim, só abrindo um parênteses, é o nosso centro, né, aqui em João Pessoa. Do nada veio empresas, comprou as que estavam lá, agora está se fechando, vindo para cá. Então, se você não está antenado no que está acontecendo no cenário mundial, nacional e local, às vezes você realmente é atropelado e vem que você nem vê. É quase que um atropelamento de ônibus. Quando você olha, já foi. Aqui, Figueiredo, quando vai caminhando para a finalização, eu gosto de fazer uma pergunta final para os nossos convidados, que é se ele tem uma frase que meio que é um guia, assim. Toda vez que você pensa nessa frase e que se você pudesse deixar, você deixaria essa frase para mais pessoas terem acesso a ela. Você tem uma frase? Então, uma frase. Uma frase, uma palavra, né, Daniel?
Não, eu vou mais uma vez reforçar esse meu pensamento da importância do trabalho, né? Eu realmente... E é uma coisa que me preocupa muito hoje, porque, como eu falei mais cedo, eu vejo essas novas gerações e eu vejo que o pessoal quer muito as coisas com facilidade sem ter que se sacrificar, né, por aquilo. E a vida não é fácil, né? O mundo não é fácil. E eu acho que hoje, para a gente conquistar, né, as coisas, a gente tem realmente que botar a faca nos dentes e correr atrás, né? Então, assim, o meu pensamento é de que não é fácil, nada é fácil hoje. E para a gente conquistar as coisas, a gente tem que correr atrás e só assim a gente vai conseguir, porque senão vamos ficar aí reclamando aí do que poderia ter acontecido, né? E realmente nada vai chegar de graça pra você. E para quem está assistindo a gente, que tô pensando em empreender, não sei por onde começar, por onde você acha, baseado na sua experiência, no conhecimento que você tem, que seria o caminho certo? Olha, vai por esse caminho, não é o mais certo, mas as possibilidades de você dar certo como empreendedora são maiores. Eu acho que é o seguinte, hoje também o que acontece muito é que o pessoal quer fazer as coisas perfeitas, né? E se você esperar o perfeito, nunca vai chegar. É verdade. Então eu acho que o importante é começar, né? Muitas vezes o empreendimento, né, o empreendedorismo, ele vem ali de pequenas coisas. O cara começou coisa em casa. Eu tava assistindo esses dias um Instagram também, uma reportagem, era uma doméstica que ficou sem emprego na pandemia, e aí ela pegou eu acho que a rescisão dela lá da pandemia, e ela comprou material para produzir umas sandálias. E agora, né, 5 anos depois da pandemia, ela tá com uma loja enorme lá em Fortaleza e tal. E você vê, né, tipo, do nada praticamente veio um empreendimento aí que em 5 anos já tá grande, significativo. Então eu acho que tem que começar, sabe? Lógico, você tem que se preparar, tem que ter conhecimento, mas o mercado hoje é muito grande, o mundo aí, meu amigo, é muita gente e tem demanda de produto, de serviço para tudo. É identificar, né, as oportunidades, identificar alguma necessidade e começa pequenininho e vai atrás e as coisas vão dar certo. É, o importante é não desistir, E, né? e não desistir, ter persistência. Eu falo uma coisa que eu até falei pra você no início, né? Persistência e consistência. Que é você continuar e ser constante, porque alguém começa alguma coisa hoje, muito pela força da motivação, uma semana. Aí vem o primeiro obstáculo e para. Aí depois, não, vou fazer de novo. Nunca vai conseguir. Você tem que manter uma constância que é aquela vai subindo, né? Senão você não acaba não chegando onde você deseja. Você vê que no meu exemplo mesmo, na minha trajetória, se eu tivesse desistido nos tropeços dos primeiros empreendimentos que eu montei, eu não estaria aqui hoje, né? É verdade. Talvez tivesse bem também, lá na minha carreira corporativa, lá na universidade dando aula, mas tô feliz, né, de onde eu tô hoje. E só tô porque tive a coragem de tentar pela terceira vez, né? E na verdade foi a mais arriscada. Aí foi all in, né? Mais ousada, é tudo ou nada. Finalizando aqui o nosso podcast, quem quer conhecer o Santa Grelha, tá aqui no Manaíra, né? Tem o Instagram, que é o Santa Grelha também, não é isso? Santa Grelha JP, né? O Instagram daqui de João Pessoa. Riori JP, o Instagram do Riori. O Rioro eu não conheço, eu vou conhecê-lo. Vá lá, o Riori é muito legal, porque é um restaurante asiático, né? A gente, além do sushi, a gente tem pratos aí da culinária asiática, pratos bem legais. E que estão fazendo muito sucesso aqui, o pessoal tá gostando muito. Ah, eu vou lá conhecer. Gente, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Santa Grelha, do Rioro, então vão lá conhecer. Se vocês são de João Pessoa ou estão turistando, né, que tem muito turista por aqui, vai lá conhecer. O Santa Grelha eu já conheço, é um ambiente muito agradável.
Gostei muito da experiência de estar lá, então o trabalho de vocês é fantástico lá, parabéns. Obrigado. E muito obrigada por ter topado vir aqui. Eu falei, vamos falar um pouquinho da sua história. Ele super topou. Muito obrigada por ter topado vir aqui compartilhar esses insights com a gente. Espero que você tenha gostado de participar. Não, gostei também, foi ótimo. Eu que agradeço o convite e, né, mais uma vez, obrigado aí a todos. Vão lá conhecer o restaurante e agradeço, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória. Que bom. E vocês que nos assistiram, não se esquecem de se inscrever no canal, hein, de curtir e compartilhar. Toda semana a gente tem episódios aqui, sempre trazendo um empreendedor para falar um pouco da trajetória. E é importante que vocês compartilhem para que esse episódio chegue a mais pessoas, né? Então, não se esquecem de compartilhar. Escreva aqui nos comentários se você já trabalhou com restaurante, se quer empreender, se já teve algum alto e baixo aí que a gente vai querer saber. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.